Dezembro de 1942. Em algum lugar sobre as Ilhas Salomão, um atirador de cauda de 19 anos, chamado Ed Kowalski, fica no ventre de um B-17, as mãos apertando uma Browning M2, que vibra como um martelo pneumático. Um Zero japonês desliza à vista as suas 10 elos, talvez a 300 jardas, movendo-se da esquerda para a direita, através do seu campo de visão, como um dardo. Ed faz exatamente o que todo instinto no seu corpo lhe diz para fazer. Ele coloca a mira diretamente sobre o casco do avião inimigo e aperta o gatilho. 50 projéteis urram para fora. O fogo traçante descreve arcos no céu, e Ed vê cada bala passar inofensivamente atrás da cauda do Zero. O piloto japonês nem sequer faz manobra evasiva. Ele continua voando completamente intocado, enquanto o contador de munição de Ed gira até quase vazio. Isso não foi falha de Ed. A mesma cena ocorreu milhares de vezes em todos os teatros da Segunda Guerra Mundial, naquela fase inicial. Atiradores americanos bem treinados, motivados e equipados com as melhores metralhadoras já fabricadas estavam errando. Não ocasionalmente, constantemente. O Army Air Forces conduziu um estudo no início de 1943, analisando filmagens de câmeras de armas de missões de bombardeiros sobre a Europa e o Pacífico. Os resultados foram catastróficos. Atiradores aéreos treinados estavam alcançando taxas de acerto abaixo de 4% contra alvos que cruzavam. 4%. Isso significava que para cada 100 tiros disparados contra uma aeronave inimiga que se movia perpendicularmente à posição do atirador, 96 balas atingiam nada além de ar. A matemática era brutal. Um engajamento típico poderia durar de 8 a 12 segundos antes que o caça inimigo rompesse ou saísse de alcance. A Browning M2 disparava cerca de 800 projéteis por minuto, aproximadamente 13 tiros por segundo. Em um combate de 10 segundos, um atirador podia teoricamente pôr 130 projéteis no ar. Com uma taxa de acerto de 4%, isso significava que 5 balas poderiam realmente atingir o alvo. 5 impactos não eram suficientes para derrubar um Zero, quanto mais uma aeronave robusta como o Fallwolf FW-190. Caças alemães e japoneses podiam absorver dezenas de balas calibre .50 e continuar voando. O custo humano foi assombroso. Só em 1943, a 8th Air Force, voando sobre a Europa, perdeu em média 188 bombardeiros por mês. Cada B-17 levava 10 homens. São 1.880 tripulantes mortos, capturados ou desaparecidos a cada 30 dias. E uma porcentagem significativa dessas perdas vinha de formações de bombardeiros que não conseguiam defender-se efetivamente contra ataques de caças. Os atiradores faziam tudo certo de acordo com seu treinamento, rastreavam o alvo, mantinham a imagem de mira, controlavam suas rajadas. O problema não era sua coragem nem seu compromisso. O problema era a física. E a física não se importava com bravura. Todo atirador instintivamente mirava diretamente no que podia ver. Fazia perfeito sentido, aponta-se para aquilo que se quer acertar. Puxa-se o gatilho, o alvo é atingido. Essa lógica funciona bem quando se atira em um alvo estacionário num campo de tiro, ou mesmo quando se caça um cervo que se move a 32 km/h. Mas os caças inimigos não eram veados. Cruzavam o campo de visão do atirador a velocidades superiores a 480 km/h. Alguns modelos do fim da guerra, como o jato Mi-262, podiam atingir 540 mph. Nessas velocidades, o tempo que um projétil levava para viajar do cano até a posição do alvo significava que o alvo já não estava mais lá quando a bala chegava. A própria bala movia-se muito rápido, cerca de 2.900 pés por segundo, ao sair do cano de uma Browning M2. Isso parece instantâneo e em curtas distâncias contra alvos lentos, efetivamente era. Mas no combate aéreo, curta distância significava 200 a 400 jardas e os alvos atravessavam o céu a velocidades que teriam parecido impossíveis apenas 20 anos antes. Um Zero voando a 300 mph
cobria 440 pés a cada segundo. Faça as contas num disparo a 300 jardas, são 900 pés. A 2.900 pés por segundo, a bala precisava de aproximadamente 0,31 segundos para cobrir essa distância. Não parece muito certo, mas nesses 0,31 segundos, aquele zero avançou mais, 136 pés, cerca de 11 comprimentos de carro. O atirador mirou onde a aeronave estava, mas a bala chegou onde a aeronave estivera 1/3 de segundo, antes passando pelo ar vazio, enquanto o caça inimigo seguia ileso. Esse fenômeno tinha um nome: erro de deflexão. Cientistas militares já o entendiam em teoria muito antes da Segunda Guerra, mas entender algo numa sala de aula e resolvê-lo em combate eram problemas inteiramente diferentes. A deflexão necessária não era um ajuste pequeno, era enorme e contra-intuitiva. Contra um alvo que cruzava a 90 milhas a 300 jardas, um atirador precisava mirar aproximadamente 4, 5 a 6 metros à frente do nariz da aeronave. Isso significava colocar a mira no que parecia céu, completamente vazio, confiando que o alvo iria voar para dentro do seu fluxo de projéteis. Todos os instintos humanos gritavam contra isso. Instrutores de artilharia tentaram ensinar tiro com deflexão durante o treinamento, mas os resultados foram desastrosos. A escola de tiro flexível do Army Air Forces, em Laredo, Texas, submeteu os alunos a programas rigorosos a partir de 1942. Os recrutas passavam horas em simuladores de torre, disparavam contra alvos rebocados por caminhões. Em movimento, estudavam diagramas mostrando os ângulos corretos de avanço. Nada daquilo se traduzia efetivamente em combate real. O problema era a complexidade. A deflexão não era um único cálculo. Mudava constantemente dependendo da velocidade do alvo, do ângulo do alvo, do alcance e da altitude, se o alvo estava subindo ou mergulhando, e se sua própria aeronave estava fazendo curvas. Um artilheiro na torre inferior de um B-17, engajando um Bf-109 que atacava frontalmente, precisava de uma deflexão diferente daquela exigida para o mesmo avião atacando numa investida lateral. E ele tinha talvez 4 segundos para processar todas essas variáveis, enquanto era alvejado, a aeronave saltava por causa de danos de flak, e sua máscara de oxigênio embaçava a 25.000 pés. A barreira psicológica era tão mortal quanto a técnica. Artilheiros que sobreviveram às primeiras missões e tentaram aplicar o tiro de deflexão frequentemente o abandonavam após aparentes fracassos. Miravam à frente do alvo, disparavam uma rajada. Viam seus traçantes descrever arcos no céu vazio, à frente do avião inimigo, e concluíam que haviam mirado demais. No próximo engajamento, reduziam o avanço aproximando o ponto de mira do alvo visível. Estavam autocorrigindo-se precisamente na direção errada, confiando nos olhos em vez na física que não podiam ver. Filmagens de câmeras de arma de missões de 1943 mostram esse padrão repetidamente rajadas iniciais, com algum avanço para a frente, seguidas por rajadas subsequentes andando para trás, até que o artilheiro estivesse disparando diretamente sobre ou até ligeiramente atrás da posição atual do alvo. As baixas aumentavam. Registros da 8th Air Force das missões de outubro de 1943, a Schweinfurt, mostraram perdas de 20%. 60 bombardeiros não retornaram de 291 despachados. Os sobreviventes pousavam com tripulações mortas e feridas, linhas hidráulicas dilaceradas, motores fumegando. Nos debriefings, os artilheiros relatavam a mesma frustração, tinham disparado. Suas armas funcionaram, mas as balas não haviam conectado. Algo fundamental precisava mudar e rápido, porque com as taxas de perda, então em vigor, a campanha de bombardeio aliada desmoronaria antes mesmo de chegar a Berlim. A solução estava num arquivo desde 1924, escrita por um homem que a maioria das tripulações de combate nunca ouvira citar. O tenente-coronel James Puckle, não o Puckle histórico que inventou a arma de defesa, mas um oficial de artilharia americano com talento para a balística, publicara um trabalho técnico intitulado The Problem of Lead-in Aerial Gunnery,
enquanto servia como instrutor na Field Artillery School do Exército. Puckle não era um acadêmico teórico desligado da realidade. Servira na França durante a Primeira Guerra Mundial, testemunhara as primeiras e desajeitadas tentativas de combate ar-ar e reconhecera que as velocidades da aviação estavam prestes a criar uma crise de pontaria que a marcação tradicional não poderia resolver. Seu artigo expunha a matemática com brutal clareza. Puckle demonstrou que à medida que as velocidades das aeronaves ultrapassavam 150 mph, os ângulos de deflexão exigidos excederiam a capacidade intuitiva humana. Calculou que contra um alvo movendo-se a 250 mph em ângulo perpendicular, um artilheiro precisaria mirar aproximadamente 4 a 5 comprimentos de aeronave à frente do alvo visível. Seu trabalho incluía tabelas e gráficos exaustivos, mostrando o avanço necessário para várias combinações de velocidade do alvo-alcance e ângulo de cruzamento. Um tiro a 200 yards com ângulo de cruzamento de 90 graus contra um alvo a 300 mph exigia 47 ft de avanço. O mesmo alvo a 400 yards exigia 94 ft. Os números eram estonteantes e a conclusão de Puckle ainda mais perturbadora sem assistência mecânica. Os artilheiros aéreos seriam efetivamente inúteis dentro de uma década. O exército arquivou seu trabalho e esqueceu. Durante as décadas de 1920 e 1930, a aviação militar avançou rapidamente, mas o treinamento de artilharia permaneceu enraizado na metodologia da Primeira Guerra. Instrutores ensinavam fundamentos de pontaria, imagem, de mira, controle, do gatilho e da respiração, como se os alunos se preparassem para uma competição de rifle em vez de uma perseguição tridimensional a 300 mph. Todos os instintos humanos gritavam contra aquilo. Instrutores de tiro tentaram ensinar deflexão conscientemente durante o treinamento, mas os resultados foram desastrosos. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra em dezembro de 1941, o treinamento de artilheiros do Army Air Forces estava catastroficamente despreparado para a realidade do combate aéreo moderno. O programa padrão de treinamento durava 4 semanas. Os alunos disparavam cerca de 1.000 cartuchos no total durante todo o curso de qualificação. A maior parte daquela munição era usada em alvos estacionários e em mangas rebocadas que se moviam talvez a 150 mm, em linhas previsíveis e retas. Nenhum cenário de treinamento replicava o caos de um FW-190, mergulhando através de uma formação de bombardeiros a 400 mph, enquanto executavam um barrel roll. Os formandos recebiam suas asas, subiam nos bombardeiros, voavam para a Inglaterra ou para o Pacífico e descobriam que seu treinamento era inútil na primeira vez que um Zero atravessava sua zona de tiro. Em meados de 1942, comandantes desesperados começaram a vasculhar bibliotecas técnicas antigas, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Um capitão chamado Robert Williams, designado à seção de análise de tiro da 8th Air Force, encontrou o artigo de Puckle de 1924 nos arquivos do campo de direito. Williams leu-o de uma vez e imediatamente redigiu um memorando ao seu comandante, com 2 palavras sublinhadas 3 vezes. Ele sabia. Puckle previra esse desastre exato 18 anos antes de o primeiro B-17 jamais voar em missão de combate sobre a Europa. Seus cálculos ainda estavam corretos. Seus avisos tinham fundamento. E centenas de tripulantes americanos haviam morrido porque ninguém ouvira. A questão não era se Puckle estava certo, a matemática era incontestável. A questão era se algo poderia realmente ser feito. Treinar artilheiros para calcularem conscientemente ângulos de deflexão enquanto eram alvejados parecia impossível. O cérebro humano não conseguia processar trigonometria na velocidade do combate. Mas se o cálculo consciente não funcionava, talvez outra coisa pudesse. Os britânicos já haviam começado a achar respostas nascidas da mesma desesperação durante o verão de 1940. O Esquadrão 609 da RAF voando Spitfires, a partir de Middle Wallop,
enfrentava uma crise de tiro que espelhava o que os bombardeiros americanos encontrariam 2 anos depois. Seus pilotos eram corajosos, suas aeronaves eram magníficas, mas eles erravam. O tenente aviador John Dundas reviu filmagens de câmera de arma de combates de julho e descobriu que a taxa de acerto de seu esquadrão contra os Messerschmitt Bf-109 que cruzavam estava por volta de 6%, 6 acertos em cada 100 disparos. O Spitfire levava munição para cerca de 16 segundos de fogo sustentado. Os pilotos queimavam toda a carga de combate e viam os caças alemães voltarem para casa ilesos. O líder de esquadrão, Horus Darley, tomou uma decisão radical. Ele pousou toda a unidade por 3 dias no início de agosto de 1940, bem no meio da Batalha da Grã-Bretanha, quando cada caça era desesperadamente necessário no ar, e conduziu experimentos de fogo real que violavam todos os padrões do manual de treinamento da RAF. Darley fora um atirador competitivo de clay pigeon antes da guerra e entendia algo sobre lead que os teóricos militares haviam negligenciado. Os melhores atiradores de espingarda não calculavam o avanço, eles o sentiam. Seus cérebros processavam o movimento do alvo subconscientemente. As mãos moviam o cano à frente do disco de argila, sem pensamento matemático consciente. Darley perguntou-se se pilotos de caça poderiam aprender a mesma resposta instintiva. Seu experimento foi brutalmente simples. Mandou um Hurricane rebocar uma bandeira-alvo pelo campo de tiro, enquanto seus pilotos de Spitfire faziam passagens de tiro repetidas. Mas em vez da abordagem padrão mirar cuidadosamente e tentar calcular o ângulo exato de avanço, Darley instruiu-os a fazer algo que soava insano não mirarem de todo. Em vez disso, observassem o movimento do alvo. Deixassem os olhos seguirem sua trajetória e começassem a disparar enquanto a aeronave ainda estava virando para acompanhá-lo. Deixassem a deflexão acontecer naturalmente, através do movimento da curva, em vez de tentarem criá-la conscientemente com ajustes de mira. Disparassem para onde seus instintos diz e sem que o alvo iria estar, não para onde os olhos diziam que ele estava agora. As primeiras tentativas foram desastrosas. Os pilotos erravam a bandeira por 50 pés. Poucos defendiam um treinamento avançado de deflexão e eram descartados como alarmistas. Afinal, argumentavam, os americanos sempre foram exímios atiradores. Daniel Boone, o sargento York, a tradição fronteiriça do tiro preciso. Certamente essas habilidades se traduziriam no combate aéreo com prática adequada. Não se traduziram. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra em dezembro de 1941, o treinamento de artilheiros do Army Air Forces estava catastroficamente despreparado para a realidade do combate aéreo moderno. O programa padrão durava 4 semanas e os alunos disparavam cerca de 1,000 cartuchos durante todo o curso de qualificação. A maior parte dessa munição servia para alvos estacionários e mangas rebocadas que se moviam a talvez 150 mph em linhas previsíveis. Nenhum único cenário reproduzia o caos de um FW-190 mergulhando por uma formação de bombardeiros a 400 mph, enquanto executava um barrel roll. Os formandos recebiam suas insígnias, embarcavam nos bombardeiros, seguiam para a Inglaterra ou para o Pacífico, e descobriam que seu treinamento era inútil, na primeira vez que um zero cortava sua zona de tiro. Em meados de 1942, comandantes desesperados começaram a revirar bibliotecas técnicas antigas em busca de algo que pudesse ajudar. Um capitão chamado Robert Williams, designado à seção de análise de tiro da 8th Air Force, encontrou o artigo de Puckle de 1924 nos arquivos. Leu-o de uma só vez e redigiu imediatamente um memorando ao seu comandante, com 2 palavras sublinhadas 3 vezes. Ele sabia Puckle havia previsto aquele desastre 18 anos antes do primeiro B-17 voar em missão sobre a Europa. Seus cálculos ainda se mantinham. Seus avisos estavam corretos. Centenas de tripulantes americanos haviam morrido porque ninguém ouvira. A questão não era se Puckle estava certo. A matemática era incontestável.
mas se algo poderia ser feito. Ensinar artilheiros a calcular conscientemente ângulos de deflexão enquanto eram alvejados parecia impossível. O cérebro humano não processa trigonometria na velocidade do combate. Se o cálculo consciente não funcionava, talvez outra abordagem servisse. Os britânicos já haviam começado a encontrar respostas durante o verão de 1940. O Esquadrão 609 da RAF, voando Spitfires a partir de Midday Wallop, enfrentou uma crise de tiro semelhante ao que os bombardeiros americanos veriam 2 anos depois. Pilotos corajosos e aeronaves magníficas, mas ainda assim erravam. O tenente aviador John Dundas revisou filmagens de câmeras de arma de combates de julho e descobriu que a taxa de acerto do esquadrão contra Bf-109, cruzando, era cerca de 6%, 6 acertos a cada 100 tiros. O Spitfire levava munição para cerca de 16 segundos de fogo sustentado. Os pilotos queimavam toda a carga e viam os caças alemães voltarem ilesos. O líder de esquadrão Horus Darley tomou uma decisão radical. Tirou toda a unidade do ar por 3 dias no início de agosto de 1940, no auge da Batalha da Grã-Bretanha, e conduziu experimentos de fogo real que violavam os manuais. Darley, ex-atirador competitivo de tiro ao prato, sabia algo que os teóricos militares negligenciavam. Os melhores atiradores de espingarda não calculam o avanço, sentem-no. O cérebro processa o movimento do alvo subconscientemente e as mãos deslocam o cano à frente do disco sem pensamento matemático consciente. Darley perguntou-se se pilotos de caça poderiam aprender a mesma resposta instintiva. Seu experimento foi simples. Mandou um Hurricane rebocar uma bandeira-alvo enquanto seus Spitfires faziam passagens repetidas. Em vez de instruir mira cuidadosa e cálculo do ângulo exato, disse algo que soava insano não mirarem. Observem o movimento do alvo. Deixem os olhos seguirem sua trajetória e comecem a disparar enquanto a aeronave ainda estiver virando para acompanhá-lo. Deixem a deflexão acontecer pela própria movimentação da curva, em vez de criá-la conscientemente com ajustes de mira. Atirem para onde o instinto diz que o alvo vai estar, não para onde os olhos dizem que ele está agora. As primeiras tentativas foram desastrosas. Os pilotos erravam por 15 metros, mas Darley fez com que repetissem o exercício 40 passagens por 3 dias seguidos. Sem aulas de balística, sem trigonometria, sem tabelas, apenas repetição com uma instrução simples: dispare enquanto você ainda estiver em movimento, não depois de se estabilizar no alvo. No terceiro dia, algo notável aconteceu. As taxas de acerto subiram não de forma dramática, mas de 6% para cerca de 12%. Essa duplicação significava o dobro de projéteis, atingindo aeronaves alemãs, o dobro de abates ou de caças inimigos danificados, que retornavam incapazes de voar na missão seguinte. Darley documentou os resultados e submeteu-os ao quartel-general do Fighter Command em 18 de agosto de 1940, observando que os pilotos que melhoraram mais rápido não eram os com as melhores notas de tiro em tempos de paz, mas aqueles que conseguiam suprimir o instinto de mirar cuidadosamente e confiar na visão periférica e no sentido de movimento. O cérebro consciente argumentou. Darley era lento demais para o combate moderno. A solução era treinar o subconsciente para executar a deflexão automaticamente, como o cérebro de um jogador de beisebol calcula onde uma bola cairá sem resolver equações de trajetória. O Fighter Command circulou as descobertas, mas a implementação foi desigual. Alguns esquadrões adotaram entusiasticamente a técnica. Outros a descartaram como nonsense não científico. O comando de treinamento da RAF, em particular, resistiu. Seus instrutores tinham décadas, ensinando os fundamentos da pontaria, e o método de Darley parecia abandonar tudo aquilo. Mas os resultados de combate não mentem. Esquadrões que adotaram o tiro por deflexão, baseado em movimento, apresentaram razões de abate mensuravelmente melhores no outono de 1940. Os dados foram suficientes para que no início de 1941,
a técnica se tornasse prática comum, mesmo que os manuais oficiais ainda não a tivessem incorporado. Observadores militares americanos na Grã-Bretanha tomaram notas detalhadas, mas os Estados Unidos enfrentavam outro problema. Um piloto de caça pode gerar deflexão por movimento da aeronave. Um artilheiro de um B-17 não. Um piloto de Spitfire controlava toda a aeronave para criar avanço natural. O artilheiro de cintura de um B-17 ficava numa posição fixa enquanto o avião seguia reto, balançando por causa do flak, sem poder manobrar para gerar deflexão. Ele só dispunha das mãos na arma e dos olhos no alvo. Se o cálculo consciente era lento e o movimento instintivo não estava disponível, a solução tinha de ser mecânica. Entrou em cena o Massachusetts Institute of Technology, o MIT, mais especificamente a Divisão 7 do Radiation Laboratory, criada no início de 1942. O nome era um ARDIS Radiation Laboratory, sugeria pesquisa atômica e ajudava a manter segredo sobre o que a Divisão 7 realmente construía sistemas de controle de tiro. O chefe da divisão, Dr. Charles Stark Draper, era um engenheiro de 40 anos que passara a década anterior desenvolvendo instrumentos giroscópicos para navegação aeronáutica. Draper entendeu que o problema da deflexão não era basicamente sobre atirar, mas sobre prever um local de tiro. Precisava mostrar ao artilheiro não onde o alvo estava agora, mas onde ele estaria quando as balas chegassem. O sítio de visada computorizado. Mark 14 emergiu do laboratório de Draper em forma de protótipo em julho de 1943. Parecia coisa de ficção científica, um visor refletor conectado a um sistema giroscópico, pesando cerca de 12,5 kg e exigindo energia elétrica do gerador da aeronave. O artilheiro o operava por um controle mecânico de alcance. Girava um botão para ajustar marcas de referência ao envergamento das asas do alvo, obtendo assim a distância. Em seguida, rastreava o alvo por cerca de 2 segundos, mantendo-o centrado num pequeno círculo de rastreamento. Durante esses 2 segundos, o giroscópio media a velocidade angular do alvo, quão rápido ele se movia pelo campo de visão do artilheiro. A parte notável vinha a seguir o mecanismo interno do Mark 14. Usava uma série de cames e engrenagens computadores analógicos feitos de metal usinado para resolver em tempo real a equação da deflexão. Tomava o alcance fornecido pelo artilheiro, a velocidade angular medida pelo giroscópio e as propriedades balísticas do projétil calibre .50 e calculava exatamente quanto à frente do alvo as armas precisavam apontar. Exibia o resultado como um retículo iluminado que parecia flutuar no espaço à frente do alvo. O artilheiro deixou de mirar na aeronave. Mirava no ponto luminoso. E se ele tivesse aferido o alcance corretamente e rastreado com suavidade, o ponto lhe mostrava exatamente onde atirar. O Mark 14 resolveu equações que levariam o cérebro humano vários minutos com lápis e papel, e fazia esses cálculos 30 vezes por segundo, atualizando continuamente conforme o ângulo e o alcance do alvo mudavam. Testes na Estação Aérea Naval de Norfolk, Virgínia, em agosto de 1943, produziram resultados que pareciam quase impossíveis. Atiradores que nunca haviam conseguido mais que 5% de acerto contra alvos que cruzavam a trajetória, saltaram imediatamente para 18% com o Mark 14, e isso já no primeiro dia de uso. Depois de uma semana de prática, as taxas ultrapassaram 25%. Foi uma melhoria de 5 vezes em relação à mira manual, o que se traduziu diretamente em 5 vezes mais aeronaves inimigas danificadas ou destruídas por engajamento. Mas fabricar e instalar dezenas de milhares de visores, Mark 14 na frota de bombardeiros, levaria um tempo que os aliados não tinham. A produção só começou em números significativos no início de 1944, e a prioridade de instalação foi dada às aeronaves novas saindo das linhas de montagem em vez de retrofit em bombardeiros já em operação. Isso significava que a maioria dos atiradores voando missões até o final de 1943 e começo de 1944
Ainda usava miras de ferro básicas ou visores refletores rudimentares sem capacidade de cálculo. Eles precisavam de algo que pudessem implementar imediatamente, sem esperar por nova tecnologia e sem exigir modificações elétricas na aeronave. Precisavam de uma técnica que funcionasse com o equipamento que já tinham. O avanço não veio de engenheiros ou cientistas, mas dos próprios atiradores de combate, especificamente do Teatro do Pacífico, onde as distâncias de engajamento e a visibilidade muitas vezes eram melhores que sobre a Europa encoberta por nuvens. O sargento-chefe, William Bill Fleming, atirador de cintura do grupo aéreo do USS Lexington, em março de 1944, já havia voado 31 missões de combate e sobrevivido a 4 perdas de aeronaves. Fleming não era oficial, não tinha formação universitária, não saberia explicar precessão giroscópica, nem que sua vida dependesse disso, mas havia disparado aproximadamente 40.000 cartuchos em combate e testemunhado pessoalmente acertos em 7 aeronaves inimigas. E ele mantinha um caderno. O caderno de Fleming continha algo incomum: esboços de aeronaves inimigas com linhas desenhadas à mão, estendendo-se à frente dos narizes, mostrando onde ele realmente mirara em engajamentos bem-sucedidos. Ele havia medido essas distâncias de avanço, comparando-as ao comprimento aparente da aeronave, 2 comprimentos de avião à frente, 3 comprimentos à frente. Em 14 de março de 1944, Fleming apresentou seu caderno ao tenente-comandante Edward Butch O'Hare durante um briefing rotineiro. O'Hare, já laureado com a Medalha de Honra e um dos maiores táticos da Marinha, reconheceu de imediato o que via dados empíricos de deflexão reunidos em condições reais de combate. O'Hare ordenou que Fleming conduzisse sessões de treinamento com todos os atiradores do grupo aéreo, não aulas teóricas, mas exercícios práticos, usando uma técnica simples que ficou conhecida como método do spot shooting. Fleming fazia os atiradores permanecerem em suas posições, enquanto outro tripulante caminhava pelo convés, segurando um modelo de avião numa haste. À medida que o modelo passava em vários ângulos, Fleming orientava os atiradores a estender a mira para a frente, por incrementos específicos: um comprimento de avião para ângulos de cruzamento leves, 2 comprimentos para ângulos moderados, 3 ou mais para cruzamentos acentuados. A chave era dar aos atiradores uma referência visual que pudessem memorizar e aplicar instantaneamente. Conte comprimentos de avião a partir do nariz, depois dispare. O oficial de artilharia do Lexington, cético, mas desesperado por qualquer solução, autorizou testes controlados durante as operações do porta-aviões na Lagoa de Truk, no final de março de 1944. Ele compilou os dados de consumo de munição e confirmações de acerto das 8 semanas anteriores e, então, comparou com as mesmas métricas após o programa de Fleming. Os resultados foram inegáveis. Antes do treinamento, os atiradores do grupo aéreo obtinham, em média, 4,2 acertos por 100 tiros contra alvos que cruzavam. Ao final de abril, apenas 6 semanas após a implementação do spot shooting, essa taxa subiu para 9,1 acertos por 100. A técnica mais que dobrou sua eficácia. A notícia espalhou-se pela frota do Pacífico com velocidade notável. Em maio de 1944, variações do método de Fleming eram ensinadas a bordo dos porta-aviões Essex Enterprise e Bunker Hill. Os oficiais de artilharia de cada navio acrescentaram seus próprios refinamentos, mas o princípio central permaneceu fornecer aos atiradores um sistema de medição visual simples ligado diretamente ao tamanho aparente do alvo, eliminando a necessidade de cálculo consciente. Um atirador não precisava saber que estava compensando 0,3 segundos do tempo de voo da bala, só precisava lembrar 3 comprimentos de avião à frente para um tiro de cruzamento. A técnica funcionou porque correspondia à forma como o processamento visual humano realmente opera. Nossos cérebros são excepcionais em comparar tamanhos relativos, mas péssimos em estimar distâncias absolutas. Pedir a um atirador que antecipe por 50 pés,
não significava nada quando ele não tinha referência do que 50 pés representavam a 300 jardas. Mas antecipe por 2 comprimentos de avião dava-lhe de um padrão visual imediato, que podia aplicar sem pensar. O zero que ele seguia fornecia sua própria régua, bastava estender essa medida para a frente no espaço vazio. As forças aéreas do Exército adotaram protocolos de treino semelhantes em meados de 1944, embora os tenham chamado de Radius of Action Shooting. Manuais técnicos começaram a incluir ilustrações mostrando distâncias de avanço corretas expressas em múltiplos da envergadura ou do comprimento do fuselagem do alvo. A Gunnery School da 8ª Força Aérea em Leconfield, Inglaterra, reconstruiu todo o seu programa de treinamento em torno da técnica em junho de 1944. As taxas de perda de missão, embora ainda significativas, começaram a cair. Julho de 1944 registrou perdas de bombardeiros de 3,4% por missão contra 5,2% em outubro anterior. Essa diferença representou centenas de tripulantes que voltaram para casa em vez de morrer sobre a Alemanha. Mas saber a técnica e executá-la em combate permaneceram 2 desafios inteiramente distintos. O cérebro humano, mesmo armado com o método do spot shooting, ainda lutava contra si mesmo quando os tiros começavam. Psicólogos destacados nas forças aéreas documentaram extensivamente esse fenômeno em entrevistas de 1944, com atiradores regressando. A questão não era o conhecimento. Os atiradores conseguiam recitar perfeitamente as distâncias de avanço corretas durante os debriefings. O problema era que o conhecimento consciente evaporava sob estresse, sendo substituído por um instinto primal que gritava: aponte para a de ameaça. O capitão Harold Klein, psicólogo militar estacionado em Bovington, estudou essa resposta por meio da análise de filmagens de câmeras de arma combinadas com entrevistas pós-missão. Identificou um padrão que chamou de colapso por fixação na ameaça. Os atiradores começavam um engajamento usando a deflexão correta, mas à medida que o caça-inimigo se aproximava e o perigo percebido aumentava seu ponto de mira, gradualmente recuava, até que estivessem atirando diretamente sobre ou mesmo ligeiramente atrás do alvo. Os dados mostraram que esse colapso ocorria mais rápido durante ataques frontais, quando a velocidade de fechamento entre bombardeiro e caça excedia 500 mph, e o artilheiro tinha talvez 2 segundos antes do inimigo abrir fogo. Sob esse estresse extremo, a técnica racional dissolvia-se em pura reação. Aponta-se para a coisa assustadora e puxa-se o gatilho. A única solução era uma repetição tão extensa que o tiro por deflexão contornasse o pensamento consciente inteiramente enraizando-se ao mesmo nível neurológico de caminhar ou apanhar uma bola arremessada. Isso exigia tempo de treinamento que os militares não podiam arcar em 1942 e 1943. Mas no final de 1944, com o controle aéreo aliado melhorando e as linhas de treinamento mais estabelecidas, as escolas de artilharia estenderam seus programas. O curso padrão, que fora de 4 semanas em 1942, expandiu para 8, depois 10 semanas. Os alunos agora disparavam 5.000 cartuchos durante o treinamento, em vez de 1.000. E significativamente mais da metade dessas munições era destinada a alvos móveis, em velocidades realistas de combate. A Naval Air Gunner School, em Jacksonville, Flórida, pioneira em um exercício particularmente eficaz a partir de agosto de 1944, montou metralhadoras calibre .50 em torres motorizadas que podiam girar e elevar rapidamente e usou lanchas velozes para rebocar alvos sobre a água a velocidades de até 60 mph, variando aleatoriamente distância e ângulos de cruzamento. Os recrutas enfrentavam esses alvos repetidamente 50 a 70 passagens por dia, até que o ato de lead se tornasse automático. Os instrutores não corrigiam verbalmente durante os exercícios, apenas mandavam disparar, verificar o padrão de acerto, ajustar e disparar novamente. O subconsciente aprendia por laços de feedback mais rápido do que a mente consciente aprendia por instrução.
Atiradores de elite que sobreviveram a 30 ou mais missões demonstraram algo notável na análise das filmagens de combate. Seus pontos de mira por deflexão permaneciam estáveis mesmo sob estresse intenso. Quando um FW-190 atravessava a formação com fogo de canhão nas asas, esses veteranos mantinham automaticamente o avanço. Suas mentes conscientes podiam estar aterrorizadas. Muitos admitiam ter certeza absoluta de que iam morrer em certos combates, mas as mãos mantinham a imagem de mira correta. Tinham alcançado o que artistas marciais chamam de mushin, ou sem mente, o estado em que a técnica acontece sem direção consciente. Mas esse nível de proficiência exigia tempo e munição que a maioria dos atiradores nunca recebeu. A matemática do treinamento em tempo de guerra era brutal. Se criar um atirador especialista em deflexão exigia 5.000 cartuchos de prática e 10 semanas de treinamento intensivo. Mas a ofensiva de bombardeio precisava de 50.000 novos atiradores. Em 6 meses, os compromissos eram inevitáveis. A maioria dos atiradores que voavam em missões de combate nunca alcançou a verdadeira competência inconsciente. Permaneceram perpetuamente na fase de competente consciente, capazes de executar o tiro por deflexão corretamente, quando as condições lhes permitiam tempo para pensar, mas vulneráveis ao colapso sob estresse extremo ou diante de situações táticas inesperadas. Isso criou uma estranha estratificação na efetividade em combate. O poder de fogo defensivo de uma formação de bombardeiros não era uniforme, dependia fortemente de quais atiradores específicos ocupavam quais posições específicas em quais aeronaves específicas. Uma formação que por acaso incluía vários veteranos com treino aprofundado podia repelir ataques que devastariam uma formação de tripulações mais novas. Pilotos de caça alemães aprenderam a identificar e explorar isso, atacando bombardeiros que demonstravam fogo hesitante ou impreciso nas passagens iniciais e evitando formações onde o fogo defensivo era imediato, pesado e precisamente colocado. A revolução do tiro por deflexão, que começou com experimentos britânicos, e o desespero americano não terminou com a Segunda Guerra, em 1945. O princípio central, que é preciso mirar onde o alvo estará, não onde ele está, tornou-se a base de todo o sistema de armas desenvolvido depois. O visor computacional Mark XIV evoluiu para o Mark XVIII, que serviu durante a Guerra da Coreia, e depois para computadores de controle de tiro digitais, capazes de processar dezenas de variáveis simultaneamente. Na época da Guerra do Vietnã, aviões de caça já carregavam sistemas de botão de mira, assistidos por radar, que calculavam a deflexão automaticamente, exigindo dos pilotos apenas manter o alvo dentro dos parâmetros de aquisição. O sistema de cálculo de avanço óptico do F-4 Phantom fazia em microsegundos aquilo que os giroscópios mecânicos de Draper levavam frações consideráveis de segundo para resolver. O combate aéreo moderno em grande parte migrou além das metralhadoras. Mísseis cuidam da interceptação em alcances onde a deflexão exigiria avançar por milhas em vez de pés. Mas a física subjacente não mudou apenas a implementação. Um míssil AM-120 AMRAAM usa orientação inercial e radar ativo para atualizar continuamente sua trajetória em direção aonde o alvo estará executando cálculos de deflexão milhares de vezes por segundo. O radar AN/APG-77 do F-22 Raptor não apenas rastreia alvos, prediz suas posições futuras com base na velocidade e aceleração atuais, posiciona a aeronave e seleciona armas em conformidade. É o mesmo problema que William Fleming resolveu com esboços manuscritos em 1944, agora tratado por computadores que processam teraflops em vez de atiradores contando comprimentos de avião. Interessantemente, os fundamentos do tiro por deflexão permanecem parte do treinamento moderno de pilotos de caça. Apesar de as armas de fogo serem hoje armas terciárias, a Navy Fighter Weapons School Top Gun ainda ensina manobras básicas de caça que incluem combates apenas com canhões.
Não porque os pilotos esperem dogfights com canhões, mas porque aprender a prever visualmente onde um alvo em manobra estará desenvolve uma percepção espacial aplicável a todo o combate aéreo. Um piloto que domina intuitivamente o tiro por deflexão entende taxas de fechamento ângulo off e curvas de perseguição por avanço, conceitos relevantes, tanto para atirar com canhão, quanto para posicionar-se para um disparo de míssil. As lições extrapolam a aviação e se aplicam a qualquer domínio que envolva alvos em rápido movimento. Sistemas modernos antiaéreos do CIWS de defesa naval ao CRAN, que protege bases terrestres, são essencialmente implementações sofisticadas daquilo que em 1943 os atiradores de bombardeiro tentavam fazer manualmente. O sistema Phalanx dispara 4.500 tiros por minuto, 75 por segundo, contra mísseis e aeronaves inimigas, com o radar calculando continuamente a deflexão e atualizando o ponto de mira. Ele faz as mesmas correções que Ed Kowalski precisava sobre as Ilhas Salomão, apenas mais rápido, e sem a hesitação humana que custou tantas vidas. Até os videogames que simulam combate incorporam mecânicas de deflexão, ensinando aos jogadores o mesmo princípio contra-intuitivo, mirar onde o alvo vai estar. Jogos como War Thunder e Digital Combat Simulator exigem que os jogadores antecipem manualmente os alvos em movimento, e os novatos experimentam a mesma frustração dos atiradores de 1942, vendo seus traçantes passarem inofensivamente atrás dos aviões inimigos até internalizarem que é necessário conduzir o disparo. Os jogadores mais habilidosos desenvolvem a mesma competência inconsciente que os veteranos de combate alcançaram as mãos, ajustando a mira sem pensamento consciente. A transformação de taxas de acerto de 4%, no início de 1943, para mais de 20%, no final de 1944, representa uma das melhorias táticas mais dramáticas da Segunda Guerra Mundial, alcançada não por equipamento superior, nem por números esmagadores, mas por compreender e trabalhar com a cognição humana em vez de contra ela. Milhares de tripulantes que teriam morrido continuaram voando. Caças inimigos que teriam escapado foram abatidos em chamas. Campanhas de bombardeio que poderiam ter falhado atingiram seus alvos. Tudo porque alguém finalmente reconheceu que o instinto humano, por mais forte que fosse, podia estar errado, e que sobreviver significava treinar pessoas para ignorar o que parecia natural e confiar no que a física exigia. Os artilheiros que aprenderam a mirar no céu vazio, que se forçaram a disparar contra o nada visível, confiando que suas balas encontrariam o metal inimigo, provaram algo essencial sobre a adaptabilidade humana sob pressão. Não somos prisioneiros dos nossos instintos. Com entendimento adequado, treinamento suficiente e uma dose de desespero, podemos reprogramar nossas reações para se alinharem com a realidade, em vez de exigir que a realidade se dobre às nossas intuições. Essa lição nascida em sangue sobre a Europa e o Pacífico continua relevante em qualquer lugar onde os humanos enfrentem situações em que o instinto e a solução apontam em direções opostas.